Oi pessoal, bom dia. Vamos ir para nossa aula de ensaio de materiais. Essa aula que era para ser síncrona, só que eu tive um probleminha com a internet e não consegui ficar online no horário da aula, né? Então, tô gravando esse vídeo aqui para passar a segunda parte da matéria, né? Lembrando que a gente já viu a primeira parte na semana passada. Então essa apresentação aqui, ela na verdade, ela foi dividida em duas aí, basicamente, né? A gente sabe que o assunto é ensaio de dureza. Né? Ensaio de dureza, nós vimos os tipos de ensaios que temos. Temos dureza ao risco, dureza à penetração, dureza ao rebote. Eu defini para vocês o que é a dureza, que é a resistência à deformação plástica localizada. Né? E eu falei também que a dureza ela pode ser calculada através das características da marca que o penetrador deixa na superfície. Né? Então, eu tenho um penetrador, eu tenho que saber o tamanho, o tipo de material que ele é composto e a carga que ele vai aplicar. Né? Sabendo isso tudo, eu aplico a carga e verifico as características geométricas da impressão que ficou. Né? De acordo com o tipo de análise que eu faço, eu vou ter vários ensaios de dureza diferentes. Né? E isso para dureza por penetração, no caso. Eu falei com vocês de dureza por risco, né, que tinha a questão da escala Mohs, né, de dureza, que é mais usado para minerais, eu falei sobre isso. Falei da microdureza Beerbaum, que deixa essa impressão aí no formato de um canto de cubo. Né? A forma de se calcular está mostrada aí, né? Como calcula essa microdureza Beerbaum. São as durezas por risco, né? Um pouco mais incomum, né? Eu falei de dureza por rebote, né? Que é um ensaio dinâmico, né? Que lembra muito ensaio de impacto, onde eu vou soltar um peso contra a superfície e vou analisar o quanto que ela volta. Né? A gente determina a dureza dessa maneira. Aí tem a escala. A gente falou que tem a dureza Shor, né? Dureza Shor C, Shor D, de acordo com a dureza do material que está sendo ensaiado. Materiais mais duros eu utilizo Shor D. Materiais mais macios eu utilizo Shor C. Né? Então essa dureza por rebote. Beleza? Aí o primeiro ensaio de dureza por penetração que eu falei, né? Lembrando que o dureza por penetração é aquele ensaio de dureza que é o mais comum pra gente. Um ensaio de dureza que a gente que a gente explora mesmo, né, na realidade, na prática. Eu comecei falando do ensaio de dureza Brinell. Né? Aí eu falei que ele envolve uma carga, um penetrador esférico. Esse penetrador é forçado contra a superfície. O que eu tenho que saber aqui? O diâmetro da esfera, o diâmetro da calota que ficou formada na superfície, tem que saber a carga aplicada, e eu aplico na equação e encontro a dureza Brinell. Né? Então é um ensaio que, quando a gente fala, ele parece ser simples. Né? Ele é simples mesmo de fazer. Né? E o importante aqui mesmo é só a gente seguir com as orientações das normas, né? Seguindo as normas, o ensaio ele é realizado de maneira bem adequada. Né? Tem as esferas Brinell. Né? Opa. Né? Aqui está a marca que ficou, né, no ensaio. Né? Tem algumas informações adicionais que eu comentei com vocês. Né? Quem não lembra de tudo, reveja a aula passada, que está lá no Moodle também. Né? Falei um pouco sobre essa correlação de dureza com limite de escoamento ou outros fatores. Eu falei que devemos evitar fazer essas aproximações, né? Porque são muito limitadas, muito aproximado, aproximação muito grosseira, quero dizer. E a gente fica nessa. Aí tem um videozinho da dureza Brinell. Né? Para vocês eu vou disponibilizar o PDF, né? Então esses vídeos não vão estar disponíveis. Mas vocês podem conferir no YouTube. Colocar dureza Brinell no YouTube, vão aparecer vários vídeos de vários ensaios sendo realizados. Tem os vídeos do telecurso também, que são bem interessantes para a gente visualizar como que isso é feito. Já que a gente não está podendo ir para o laboratório agora, né? Enfim. Eu também tenho aqui outro método de dureza, que é a dureza Rockwell. Né? Esse é o ensaio mais usado internacionalmente. Ele recebeu esse nome porque ele foi proposto pela indústria Rockwell em 1922. Esse ensaio usa a profundidade da impressão,
né? E a carga aplicada nesse ensaio, ela é aplicada em 2 estágios, né? Então, eu aplico uma carga inicial, depois uma carga final, né? E eu vou focar aqui em profundidade. Aqui, eu não olho para a área da impressão, eu olho apenas para a profundidade da impressão, tá bom? Então, o que diferencia essa dureza Rockwell da dureza Brinell, por exemplo? Né? Carga em 2 estágios e não utiliza a área da impressão. Né? Lembrando que na dureza Brinell, eu tenho que a dureza vai ser uma força sobre a área da calota. Aqui eu não uso área, aqui eu uso profundidade. E a carga em 2 estágios. Essa dureza Rockwell ela tem várias classes, né? Eu tenho a dureza Rockwell comum, dureza Rockwell superficial, né? Isso vai depender muito da pré-carga e da carga aplicada. Né? A superficial é um ensaio de dureza mais voltado para medir a dureza só da superfície. Né? E a dureza Rockwell comum, ela pega tenta penetrar mais, né? Tenta fazer uma análise do material mesmo, né? Não só da superfície. Já que a gente sabe que em alguns casos o material pode sofrer algum tipo de tratamento onde só a superfície dele está dura. Né? A dureza é só superficial. Nesse caso aqui, o penetrador tanto pode ser um diamante esferocônico, com ângulo de 120 graus, e ponta ligeiramente arredondada, né, como uma esfera de aço endurecido, ou pode ser de calmeiro de tungstênio. Né? Isso vai depender da classe que é utilizada. Né? Classe de Rockwell. Né? Tem Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C. Tudo isso vai de acordo com a norma. Aí tem um diâmetro aí, né? Mas pode variar também. Eu tenho essa norma de 2007 aí da STM, que admite apenas a utilização de esferas de carbonato de tungstênio, que são mais duras. Né? E recomenda esferas de aço apenas para materiais finos, né? Ou materiais extremamente moles. Né? É uma recomendação aí da STM. A pré-carga, né? Eu falei que a dureza Rockwell ela é aplicada em duas cargas, né? São 2 pontos de carga de aplicação. A pré-carga ela é usada para eliminar defeitos superficiais. Né? Então eu tenho uma pré-carga aplicada inicialmente. Essa pré-carga vai ajudar na fixação do corpo de prova, no suporte, né? E vai causar uma pequena deformação. Né? A ideia dessa pré-carga é eliminar os efeitos de irregularidades superficiais, né? E também eliminar os efeitos da recuperação elástica. Né? Então, assim, a ideia da pré-carga é tornar um ensaio mais preciso. Tá bom? Ele vai eliminar a ação de defeitos superficiais e vai eliminar erros causados pela recuperação do material devido à deformação elástica. Aí temos aí, né, a carga principal, né, como é aplicado. Aqui na esquerda tem uma aplicação de uma pré-carga na superfície da peça. Depois que eu apliquei essa pré-carga, eu mantenho essa pré-carga, né, eu não removo. Eu aplico a carga principal em cima. Né? E o que vai importar aqui para mim vai ser essa diferença aqui, né? Essa profundidade de penetração permanente, né? Que é o seguinte, eu aplico a pré-carga, ele deforma um pouquinho, como está aqui mostrado na esquerda. A carga principal é aplicada, deforma mais. Então, seguindo as setinhas aqui, eu retiro a carga principal, mas mantenho a pré-carga. E aí eu vou ter quantos de profundidade relacionada à penetração permanente vai ser conseguido no ensaio. Então nós temos essa representação esquemática aqui do método Rockwell. Né? Falando assim, parece que é muito complicado, né? Que você vai ter que aplicar uma pré-carga, depois uma carga principal, né? Só que é importante destacar que isso tudo é muito automatizado, né? Não é uma coisa manual. Então eu aplico a pré-carga, né? Aplico a carga principal, removo a carga principal e avalio a profundidade. Né? Só que a própria máquina, essas máquinas mais recentes, elas já fazem essa medida para mim. Então não é algo manual, né? O nosso dever aqui, né, como operador da máquina, no caso, seria simplesmente determinar os parâmetros para o ensaio.
né? Qual carga vai ser aplicada, etc. Aqui temos o resumo das principais escalas de dureza Rockwell, né? Eu tenho a Rockwell comum e a Rockwell superficial, né? Vocês podem ver que eu tenho o penetrador de diamante, de esfera de tungstênio, né? Então, assim, vocês podem ver, ó, que várias combinações. Ó. Penetrador de diamante e carga de 60 kgf é Rockwell A. Penetrador de diamante e carga de 150 kgf, Rockwell C. Penetrador de esfera de tungstênio, carga de 100 kgf e diâmetro de 3,17 mm, Rockwell E. Então, assim, várias combinações podem ser vistas usando essa tabela aqui. Eu tenho vários tipos de ensaio Rockwell, né? Tanto para o Rockwell comum, que são ensaios onde eu tendo a penetrar mais, né? Tem a tendência de penetrar mais na superfície da peça, quanto esses ensaios superficiais, né? Que são ensaios cujo objetivo é medir apenas a dureza da superfície, né? Então a gente pode ter essas várias combinações aqui, né? Também de 15, vocês podem ver, né? As várias combinações possíveis, né? 15N, 30N, 45N, né? Esse N aqui, ó, a simbologia, tá? Do ensaio, né? Da escala de ensaio. Não se refere a Newton, não, tá? Aqui é em caixa F que a gente faz a medida da força. Bom, a profundidade de penetração, aquele valor de P que eu mostrei para vocês, é obtido, né, pela máquina e vai ser correlacionado a um número arbitrário, né, cuja leitura vai ser feita diretamente na escala do equipamento. Né? Então eu vou ter esse valor de profundidade e, de acordo com tabelas, eu já vou associar esse valor de profundidade, né, de acordo com cada escala, a um valor de dureza. Né? Então, nesse caso aqui, não vai envolver muito fazer conta, né? Até porque é até difícil falar sobre esse ensaio, porque não tem uma fórmula única que a gente utiliza. Né? Até a fórmula ela vai mudar de acordo com a escala do ensaio. Se é Rockwell A, B, C, D, E, F. Né? Então, o que é comum de fazer? A gente determina a escala, calcula a profundidade, né? E vou ter uma tabela para correlacionar a profundidade e o valor de dureza. Pronto. Né? E geralmente isso aí já é feito naturalmente pela máquina, né? Vale destacar. Então, como falado aí, esse método usa vários penetradores e cargas, né? Tem os comuns superficiais. O símbolo de dureza Rockwell é o HR, né? Seguido da escala utilizada, né? Então, Rockwell C, que é o mais comum, eu coloco HRC, Rockwell A, HRA. Então, lembrando que H é hardness, né? Então, hardness, Rockwell A, hardness, Rockwell C. Né? E depois tem o valor numérico. Né? Aqui eu tenho a escala C, o penetrador, a carga, a leitura na escala, e a aplicação típica e a validade, né? Que é a faixa de valores que eu posso obter. Então, Rockwell C varia mais ou menos entre 20 e 70. Né? Rockwell D, que é feito com uma carga menor, varia mais ou menos de 40 a 77. Né? E aqui tem aplicações típicas, né? Isso tudo aqui é adaptado da norma. Tá bom? Então, procedimento do ensaio. Para fazer o ensaio de dureza Rockwell, eu escolho a escala, né, que é o penetrador e a carga. Aplico a pré-carga. Faço a aplicação na carga principal por um período específico. E logo depois faço a retirada da carga principal, mantendo a pré-carga. Né? Então aplicar a pré-carga, foi carga principal, tiro a carga principal e mantém a pré-carga. Né? Durante todo o ensaio, essa pré-carga ela vai estar mantida na superfície. Tá? E logo em seguida, né, sabendo a profundidade, eu faço a leitura da medida. Caso eu não conheça o material que eu estou ensaiando, obviamente, a ideia é que eu tenho que buscar fazer com um penetrador mais duro, de diamante. Né? Usar escalas mais altas, né? Até para não danificar o penetrador. Que é algo que eu já até comentei com vocês lá na dureza Brinell. Isso vale também aqui para Rockwell.
É importante aqui que não ocorra impacto, né? Então a carga ela tem que ser aplicada bem devagar, né? Eu não vou dar uma porrada no material, na superfície, né? Tem que ser algo aplicado bem devagar. E o tempo de aplicação de pré-carga deve ser menor que 3 segundos, né? Sendo recomendados períodos de 4 a 8 segundos para aplicação da carga total. É importante respeitar o espaçamento entre impressões, citado em norma, né? Eu tenho que... A mesma coisa que eu falei para Brinell na aula passada. Eu não posso deixar uma impressão do lado da outra. Tem que ter um espaço entre elas, né? Porque senão o resultado de uma interfere na outra. E é uma recomendação também que o corpo de prova não seja muito fino, né? Até porque se ele for muito fino, na hora de penetrar ele pode atravessar o corpo de prova, né? Então a espessura tem que ser pelo menos umas 10 vezes maior que a profundidade da penetração, né? da impressão. Eu posso utilizar o valor de dureza Rockwell, né, que é o HR, para se calcular a profundidade de penetração, que é o valor de H, seguindo essas equações aí. Isso, na verdade, na prática, isso não é tão interessante para a gente, né? Geralmente a gente quer fazer o oposto. Mas, seguindo essas fórmulas aí, eu posso, sabendo o valor de HR, eu posso aplicar aqui e calcular a profundidade. Tá bom? Então tem essas fórmulas aqui, onde eu consigo calcular a profundidade. Penetrador de diamante comum, penetrador de diamante superficial, né? E por aí vai. Aí aqui está mostrando como é que é a fórmula para calcular a dureza Rockwell, né? Vocês podem ver lá embaixo, né, que... Aliás, aqui em cima, né? Que a dureza Rockwell ela vai ser uma constante menos uma constante vezes a profundidade. Essa variação de profundidade, né? Entre a pré-carga e a carga final. Só que esse valor de C1 e C2 depende da escala. Então eu não tenho uma fórmula geral para calcular a dureza Rockwell, né? Vai depender da escala, tá? Por isso que eu falo que a dureza Rockwell não tem essa fórmula geral da maneira que tem a dureza Brinell. Eu posso converter a dureza Rockwell em dureza Brinell utilizando essa expressão que está aqui embaixo. Só que, novamente, não é muito recomendado. Beleza? Por quê? Porque é uma dureza... cada dureza tem um ensaio para fazer. Então, se eu quero saber a dureza Brinell, é melhor fazer um ensaio de dureza Brinell. Quero saber a dureza Rockwell, eu faço um ensaio de dureza Rockwell, né? Então aqui não é tão útil assim, mas dá para fazer, né? Fazer essa correlação aqui entre dureza Rockwell e dureza Brinell. Aqui eu tenho uma tabela de fatores de correção que podem ser usados, né, para os casos onde eu faço ensaios de dureza numa superfície curva, né? O ideal, da mesma maneira que para a dureza Brinell, é que a superfície ela seja plana, perpendicular à aplicação da carga. Porém, existem algumas situações onde a gente tem que fazer esse ensaio numa superfície que tem uma certa curvatura. Então, se eu souber o raio de curvatura, se eu souber o diâmetro de curvatura, eu consigo fazer uma correção no valor obtido e calcular de verdade a dureza. Tá bom? Dureza Rockwell, no caso. Tá? Então é possível calcular a dureza Rockwell para a superfície curva. Bom, esse ensaio de dureza Rockwell ele é disparadamente o mais usado na indústria. Tá? Na indústria ele é muito usado. Tá bom? Eu tenho algumas vantagens desse ensaio em relação à dureza Brinell, como rapidez de execução, ele é muito rápido de se fazer. Como ele tem várias escalas, né, eu posso aplicar ele em materiais muito duros e em materiais muito moles também, né? E eu tenho uma maior exatidão e isenção de erros, né? Então o ensaio é mais preciso, porque eu não vou precisar ler, não vou precisar calcular a área da impressão, né? Tudo pela profundidade, né? Além da aplicação de pré-carga. A pré-carga ela já torna o ensaio mais certo, né? Mais preciso. E também não requer experiência do operador, né? Não tem necessidade de um curso especial para calcular essa dureza, né? Trabalhar na máquina é bem simples.
Eu posso fazer esse ensaio fazendo um pequeno tamanho de impressão, né? Então eu posso realizar o ensaio sem danificar mesmo a superfície do material, da peça, né? E esse ensaio ele é muito útil também para calcular a dureza superficial, né? Por exemplo, lá em TecMat eu falei com vocês da cementação, que era para endurecer só a superfície, né? Então, o que acontece? Para calcular a dureza da superfície, depois desse tratamento, eu posso usar algum ensaio Rockwell superficial, onde eu vou avaliar a dureza só da superfície, né? Lembrando de casos como o caso de engrenagens, né? Algumas engrenagens eu posso fazer tratamentos nela para endurecer só a superfície, porque eu só preciso de dureza naquela parte do contato entre os dentes da engrenagem com uma com outra, né? Então posso usar um ensaio de dureza Rockwell superficial para saber a dureza só da superfície, né? Então é algo bem tranquilo de se utilizar. Aqui tem um vídeo mostrando esse ensaio, né? Ensaio de dureza Rockwell C. Aí tá a máquina, né? Matou o rapaz aí do vídeo. Tem uma superfície de uma engrenagem aí, né? Perceba como é que é um ensaio, então. Né? Ele vai começar... Tem aí, nesse caso, um penetrador de diamante. E em azul ali tá o corpo de prova. A pré-carga é aplicada. Tranquilo. Apliquei a pré-carga. Depois eu aplico a carga principal, que é bem maior, né? Então já tem aí, ó, uma variação de profundidade, né? 2 linhas de referência aí. Então agora eu vou retirar a carga principal. Perceba que eu vou ter uma distância ali de profundidade entre 3 e 2. Essa linha 3 e linha 2, que é o que voltou, né? Essa distância aí eu tenho que ignorar, porque é a recuperação elástica. Então, de fato, eu só uso a distância entre 1 e 2. Para Rockwell C, a fórmula é essa daí, né? Então, só para destacar, gente, voltando aqui um pouquinho, eu uso aqui, ó, a distância entre 1 e 3, aqui, perdão, entre 1 e 3, né? Que é a profundidade mesmo. Aqui para Rockwell C, que o valor de profundidade está em E, né? Aplicando essa fórmula eu encontro a dureza Rockwell C. Né? Agora ele vai realizar um ensaio. Escolha do penetrador, né, de acordo com o ensaio Rockwell C. Faço a fixação do penetrador aí na peça, na máquina, né? Ele está bem fixo. Muito cuidado aí para não colocar a mão na ponta do penetrador, né? Que pode sujar e atrapalhar o ensaio, né? Apliquei minha peça, né? A superfície está bem limpa. Escolhi um ponto. Vocês podem ver que na própria... Tem um microscópio associado ali onde eu consigo ver onde eu estou fazendo ensaio, né? E aí eu aplico a carga. Perceba que não tem impacto nenhum. É uma aplicação bem suave, né? Apliquei. Vocês podem ver que em relação à dureza Brinell é muito pequena aí. Pode ser muito pequena aí no caso de dureza Rockwell. E a própria máquina já me dá, ó. Dá uma pausa aqui no vídeo. 54,89 HRC. Ela já calculou a profundidade, é tudo muito mais exato. Beleza? Então o ensaio de dureza Rockwell é esse. Né? Esse Rockwell C. É claro que o tamanho da impressão, as características de ensaio mudam se eu mudar de escala. Né? Mas o ensaio é sempre feito dessa maneira. Né? O que muda de verdade é o penetrador e a carga aplicada, né? De escala para escala. Tudo bem, gente? Agora vamos para a dureza Vickers, né? Que é um outro método de calcular a dureza. Vamos lá. Esse ensaio surgiu em 1925. Né? Tem esse nome porque foi a companhia Vickers Armstrong que fabricou as máquinas para se calcular para se operar, né? E calcular esse tipo de dureza. Né? Esse método aqui é muito similar à dureza Brinell, né? Porque relaciona também carga e área superficial. Então, ó, perceba, ó, em Brinell eu estava usando área.
Em Rockwell eu estava usando profundidade. Agora em Vickers eu estou usando a área de novo. Né? A ideia é que eu tenho um penetrador padronizado de diamante, né? Com esse ângulo entre as faces opostas, diamante, na geometria do penetrador, e vou forçar esse penetrador contra a superfície. É mesmo esquema de Brenner mesmo, né? Eu vou forçar esse penetrador contra a superfície e eu vou analisar depois as características geométricas da impressão que ficou. Eu posso calcular a dureza Vickers para materiais metálicos aí de várias durezas, né? Ele é aplicável, especialmente para materiais muito duros, né? Ou corpos de prova muito finos e pequenos regulares, né? E por isso ele é conhecido como ensaio universal, né? Eu posso usar ele em qualquer dureza, né? Então ele é muito usado também, esse ensaio. A diferença aí do Rockwell para o Vickers, né, em questão de utilização, é que o Rockwell ele é mais usado em indústria. O Vickers é mais usado em pesquisa acadêmica, né, dentro de universidades e etc. Aqui está o penetrador Vickers, né? Ele é forçado contra a superfície, né? Ele deforma a superfície, ficando nesse formato aqui, né? Deixando uma impressão em forma de losango, né? Deixando a expressão aqui na forma de losango, né? É importante que nesse losango aqui eu calculo o diâmetro médio, né? Que é pegar a diagonal média, né? Que é pegar as duas diagonais aqui do losango e calcular a média entre as duas, né? Vocês podem ver que é muito tranquilo no ensaio, tá? É só aplicar mesmo a carga e retirar, né? Depois eu vou analisar esse losango, né? O ideal seria que esse losango ficasse perfeitamente assim, que esse losango ele fosse mais próximo de um quadrado, né? As diagonais fossem iguais, mas elas podem ser um pouco diferentes. A gente calcula a média e, sabendo a média e sabendo a carga, eu calculo a dureza Vickers, né? Usando essa fórmula aqui. O que acontece na prática? Eu pego meu corpo de prova, boto na máquina, seleciono minha carga, seleciono meu tempo de aplicação e dou play na máquina, né? O penetrador vai descer, vai bater, vai encontrar a superfície, vai ficar um tempinho ali e vai subir, né? Depois eu vou mudar ali, tirar o penetrador e colocar o microscópio em cima da impressão que ficou. E no próprio computador eu vou medir aí as diagonais. Medir as diagonais, eu insiro as diagonais na máquina e ele já me dá a dureza Vickers, né? Então é tudo bem mais automatizado também. Eu tenho tabelas aí que vão fornecer esse valor de dureza Vickers, né? Sabendo a leitura da diagonal. A carga, uma grande questão desse ensaio aqui é que a carga ela pode variar tanto de 1 grama força, que é o peso de 1 grama, até 100 kg força, que é o peso de 100 kg, de acordo com o material que passa pelo ensaio. Então a gente tem nós temos essas modalidades aí, né, de dureza Vickers, essas possibilidades de carga, né? Então, por exemplo, para materiais muito duros, eu posso usar uma carga mais alta, né? Para materiais mais macios, ou quando eu quero fazer uma análise microscópica, eu uso carga mais baixa, né? O importante é que a carga ela seja escolhida de tal forma que eu consiga visualizar uma impressão nítida, né? Porque se o material for muito duro e eu aplico uma carga pequena, eu não vou ter impressão nenhuma. Eu vou ter impressão muito irregular, né? Muito sem uniformidade, né? Então a ideia é que a gente consiga fazer uma impressão nítida, né? De maneira que a gente consiga ler as diagonais, obviamente. Como penetrador de diamante sempre, né, que não tem discussão, a dureza Vickers é sempre de diamante penetrador, a dureza obtida vai depender da carga utilizada, né? Então, por exemplo, se eu usar uma carga de 100 kgf e uma carga de 80 kgf, o meu resultado tem que ser o mesmo, né? Isso é uma grande vantagem
da dureza Vickers, né? Eu não tenho aquelas várias escalas que tem na dureza Rockwell. Eu tenho só uma escala, a escala de dureza Vickers, né? E aí independente da carga usada, o valor de dureza ele vai ser contínuo. O valor de dureza é HV, né? Hardness Vickers, né? É importante quando a gente fizer esse ensaio destacar qual foi a carga usada e qual foi o tempo de aplicação da carga, né? Mas assim, o resultado não... importante mesmo saber o valor de dureza Vickers, né? Novamente, esse método apresenta uma escala contínua de carga, né? Vantagens aí do ensaio de dureza Vickers, né? As impressões podem ser muito pequenas e pouco profundas, né? Isso é uma vantagem, por quê? Porque tem situações onde eu quero saber a dureza só de uma fase do material. Então eu boto no microscópio, escolho aquela fase lá e aí penetro naquela fase, né? Então vai ser uma penetração muito pequenininha, né? Que vai ser invisível olho nu, né? Mas aí, mesmo assim ela pode ser usada para calcular a dureza. Até por causa disso, né? Pelas impressões poderem ser muito pequenas, alguns livros trazem esse ensaio como um ensaio de microdureza, tá? Microdureza Vickers. É claro que microdureza só vale quando eu estou fazendo um ensaio com uma carga muito pequena mesmo. Nesses casos aqui eu tenho deformação nula do penetrador, já que o penetrador é de diamante sempre. O método apresenta escala única de dureza, que é outra vantagem, né? Só tem uma escala de dureza, né? E vai se aplicar a um amplo espectro de materiais, né? Posso usar praticamente em qualquer material, né? Esse ensaio é um pouco mais demorado que o ensaio de dureza Rockwell, né, por exemplo, e por isso ele não é muito usado na indústria, como eu falei, ele é mais usado em pesquisa, né? Como a impressão ela pode ser muito pequena, né, como eu falei, pode ser uma aplicação de uma microcarga, é importante que a superfície do material esteja bem limpa, né? Então o ideal é que eu faça uma limpeza com muito cuidado, garanta que a superfície está isenta de sujeira, né? Porque como o ensaio ele pode ser microscópico, uma dureza microscópica pode interferir no ensaio, resultado do ensaio, né? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer, sei lá, 5 medidas. Calcula a primeira, deu 250. A segunda deu 230. A terceira deu 240. Valores próximos um do outro. A quarta, 240. Aí a quinta vai e dá 850. Porque você sabe que tem sujeira ali, que ele pegou uma sujeira, algum tipo de irregularidade, né? Que esse resultado não está batendo com os outros. Tá bom? Pensando na microdureza Vickers, né? Eu posso fazer esse ensaio com qualquer espessura de corpo de prova, né, desde que eu não deforme o lado oposto ao da superfície ensaiada. Então tem que ter esse pequeno cuidado aí com a espessura. A distância entre os centros das impressões deve ser maior que 3 vezes o comprimento das diagonais, no caso de aço, cobre, alumínio e zinco, e 6 vezes para ligas leves, chumbos e estanho. Para a superfície plana, a diferença máxima permitida entre as duas diagonais é de 5%. Aquelas mesmas regrinhas aí que eu falei para Brina, eu vale para cá, né? Aquela questão de ter cuidado de não fazer impressão muito perto uma da outra, né? Essas diagonais, como eu falei, o ideal é que fosse um quadrado, né? Fosse gerado um quadrado. Então essas diagonais deveriam ser iguais. Só que é comum que isso não seja igual, né? Então a gente tem que garantir também que elas não sejam tão diferentes. Então a diferença é de no máximo 5% de uma em relação à outra, né? É um losango, mas não pode estar muito... uma diagonal muito maior que a outra. E para a superfície curva, da mesma maneira que no ensaio Rockwell, eu posso fazer correções, né? Por meio de faturas de correções aí que tem nas normas. Aqui eu tenho uma estrutura de um aço, vista no microscópio, e aqui está a impressão formada na dureza Vickers, né? Aí eu traço as diagonais do microscópio, no computador, né?
a máquina de dureza Vickers, né, microdurômetro Vickers, ele vem com um computador associado para a gente poder visualizar a estrutura e medir as diagonais, né? Por isso que o ensaio é mais lento. Aqui tem uma comparação, né, entre tamanhos de impressão de dureza Brinell e Vickers, né? Que Brinell e Vickers, na própria ensaio metalográfico, né? Vickers é bem menorzinho, Brinell é maior. Representação esquemática aí. Aqui tem um vídeo da microdureza Vickers, né, que é um vídeo bem simples, mostrando como que é feito, né? Como falei, pode ser chamado de microdureza, né? O microdurômetro. E essa carga de prova de 10 grama-força, 10,50 kg-força é para esse modelo de microdurômetro. Tem uns que podem chegar a valores maiores, né? Aí tá olhando a estrutura, né, no computador associado, né? Apliquei a carga. Então você pode ver, ó, carga aplicada, fica um tempo, volta, várias impressões sendo feitas. E agora é hora de ver essas impressões ali no microscópio. Como vocês podem ver, a impressão ficou formada dessa maneira aí. Então, ó, tracei essas retas paralelas aí e vou usar para calcular as diagonais, né? E aí o computador me dá o resultado. Como se fosse no Excel, onde a gente insere os valores e já vem o resultado final. Né? Essa é a microdureza Vickers. Beleza? A dureza Vickers, na verdade. Bom, tomar um gole de água. Eu posso falar também de microdureza, né, como eu falei com vocês. Onde eu posso calcular dureza de pequenas áreas, né? A escala Vickers ela já serve para isso, microdureza. Né? Até citei o exemplo aqui na aula passada, né? Da ferrita e austenita no aço. Né? Eu posso, depois de fazer o ataque químico, né, para gerar um contraste entre essas duas fases, eu posso ir no microscópio e fazer impressão só na ferrita ou só na austenita. E eu consigo ver quem é mais duro, qual é mais duro, né, dos dois. Tá bom? Que no caso tende a ser a austenita. O ensaio de microdureza produz uma impressão microscópica, né? Então a impressão só pode ser vista no microscópio. Utiliza penetradores de diamante e cargas menores que 1 kg-força. Né? Para fazer ensaio de microdureza, nesse método de dureza por penetração, eu posso usar tanto a escala Vickers, que eu já falei com vocês, quanto a escala Knupp. Né? Elas são muito parecidas, vocês vão ver aqui. Na Vickers, a mesma coisa do ensaio comum, só que a carga aplicada vai ser bem menor, né? Como vocês podem ver aí. Pressão gerada no microdureza Vickers, já viram como é que é feito. Né? Aqui era uma liga de alumínio com silício fundida. Aqui é para ferro fundido. Né? Vocês podem ver aí. Podem ver que tem uma região mais clara e uma região mais escura aqui nessa imagem da esquerda. Vocês podem ver que se eu faço a impressão só na região clara, eu estou calculando a dureza desse constante aqui. Se eu faço só na região escura, eu calculo só na região escura. Então é assim que é feito. Aqui tem outra diferença, ó. A mesma carga sendo aplicada, ó, no aço, no óxido e no alumínio. Né? Você pode ver que no óxido, que é o mais duro, a impressão é bem menor. No aço, ela é maiorzinha. E no alumínio, que é o mais macio, eu tenho impressão bem maior. É mais mole, né, o alumínio. Né? Então a gente pode ver a diferença aí, né, das impressões. Aí temos aí outra análise aqui na direita, né, da dureza Vickers em relação à profundidade. Né? A gente pode ver que ela foi tratada a 1050 graus Celsius, 4 horas, 6 horas. E a gente pode ver que às 6 horas ela vai ficando alcança uma dureza maior na superfície. Né? Mas à medida que a gente vai penetrando, ela vai ficando menor. Né? A dureza. Né?
É um perfil de microdureza isso, da superfície até o núcleo. Quando o material é tratado termicamente e endurecido só na superfície, fica um perfil assim, onde a superfície é mais dura que o núcleo. Né? A microdureza NUP é muito parecida com a Vickers, na prática. Né? Ela foi proposta em 1939, né? Usa um penetrador de diamante na forma de uma pirâmide alongada, né? Com ângulo de 132 graus em 30 minutos e 130 graus entre faces opostas. Né? Esse é só detalhe. E a grande diferença aqui, não é uma só grande diferença, é que na microdureza NUP a impressão ela não vai ser um losango, não vai ser um quadrilátero bonitinho daquele. Né? Ele vai ter uma diagonal muito maior que a outra, numa relação de 7:1. Né? Como vocês podem ver aqui. Ó. Vou mostrar daqui a pouco. Então vai ser um losango onde uma diagonal vai ser 7 vezes maior que a outra. Então vai ser como se fosse um losango bem alongado. Né? A microdureza NUP é calculada dividindo a força aplicada pela área projetada da impressão, como está mostrado aí na fórmula. Então aqui eu também tenho a aplicação da área projetada. Aí está a dureza NUP, né, calculada, eu tenho essa fórmula aí. P é o valor da carga em Newton, né, e L é o comprimento da maior diagonal, em milímetro. Né, vocês aplicarem na fórmula aí, onde a gente vai achar o HK, que é a hardness NUP, a dureza NUP. Ao indicar a dureza, o valor calculado deve ser multiplicado por 1000, né, para ficar para ser compatível com a grandeza das demais durezas, né, para ficar numa escala boa. Né. A área da impressão é 15% da área correspondente no ensaio Vickers. Né. A profundidade é menos da metade, né, então isso é uma vantagem do ensaio NUP. Né. O ensaio NUP, como uma impressão muito pequena, gera uma profundidade muito pequena e a área é bem pequena também, ele permite a determinação de dureza em materiais frágeis. Né? Materiais frágeis. Então ele tem essa aplicação. Né? Lembrando que o NUP ele só é usado para microdureza. Tá? Eu não tenho escala NUP para dureza, né? Com cargas maiores. Aqui eu tenho recomendação de distância mínima, né? Recomendada. Né? De acordo aí com a posição das impressões. Né? É importante que uma impressão seja bem não pode estar muito colada uma com a outra. Esses ensaios vão requerer uma preparação cuidadosa do corpo de prova. Né? Obviamente, como a impressão é muito pequena, a gente tem que tomar um cuidado para não ter sujeira, como eu falei. Aqui, ó, tá a impressão como é que fica. Né? Vocês podem ver, ó, que ela é um losango que uma diagonal é muito maior que a outra. Né? Então esse aqui, ó, como está mostrado aqui embaixo, ó, essa esquerda aqui, ó, penetrador NUP, como é que é? Né? O que muda de fato no NUP para Vickers é o formato do penetrador, né? Que vai ser de diamante também, mas só o formato muda. Né? E a impressão, obviamente, vai ser diferente. Né? Aqui nessa imagem da direita, vocês podem ver que a impressão na camada não cementada, que é a camada que está mais mole, é maior. Então, quanto menos duro for o material, maior vai ser a impressão. E na camada cementada, que é mais dura, a impressão é menorzinha. Esses ensaios, tanto de microdureza Vickers quanto microdureza NUP, podem ser usados para materiais cerâmicos, né, onde a gente pode investigar características como resistência ao desgaste, a abrasão, ao corte, a porosidade, enfim. Para o método Vickers, vão se empregar cargas de até 1 kg a força, e para o ensaio NUP, usa carga de até 2 kg a força. Cargas maiores podem levar a fratura ou a formação de trincas, como está mostrado aí. Isso obviamente pensando em materiais cerâmicos, tá? Porque aplicar uma carga grande numa área pequena no material cerâmico vai fazer com que ocorra fratura frágil. Né? Então não pode ser carga muito grande. Aqui eu tenho um apanhado nessa tabela dos ensaios de dureza de penetração. Né? Brinell, Rockwell, Vickers, microdureza NUP.
né? Falando do tipo de ponta de impressão, a carga utilizada e a aplicação, né? Isso é como se fosse um apanhado geral. Se a gente fosse fazer prova ao vivo, presencial, né? Tá aí o que seria uma boa cola para vocês, né? Com uma boa explicação geral aí dos ensaios, né? Uma comparação, na verdade. Aqui eu tenho mais um vídeo só para mostrar aí para vocês ensaios de dureza, né? Ensaios de dureza NUP. Na verdade, isso aqui é para falar de microdureza, né? Não especificamente NUP. Mas vai falar de NUP sim, se eu não me engano. Tem que fazer a preparação da peça, né? Tem que lixar, tem que polir, tem que embutir. Toda aquela parte de metalografia que eu falei lá nas aulas iniciais é aplicada aí, ó. Aí tá fazendo o embutimento da amostra no corpo de prova, numa base, né? Aplica calor e pressão. Né? E aí eu tenho meu corpo de prova aí já no porta-amostra, né? Que é essa parte preta ali, que é o baquelite. Né? A gente leva para um microdurômetro. Esses microdurômetros geralmente eu posso fazer ensaio tanto NUP quanto Vickers nele. Ele já vem com os dois penetradores acoplados. Eu só escolho qual usar. Né, como está mostrado aí. Aí tá a marca que fica no ensaio NUP. Né, um losango bem alongado em uma diagonal. Como vocês podem ver. E é isso aí, né? Os dois Vickers, obviamente, seria diferente a impressão, né? Mas é isso. É um ensaio bem fácil de fazer também. Né? Salvo engano, tem a gente tem lá no laboratório do IFES um microdurômetro para fazer esse tipo de ensaio. Né? E bom, gente, para fechar aí a aula sobre dureza, vou falar um pouco sobre dureza Shor para polímeros. Né? Que é um ensaio de dureza específico para polímeros. Né? Lembrando que a dureza Shor eu já falei na aula passada, que é a dureza por rebote. Né? Esse ensaio de dureza aqui é voltado para materiais poliméricos, né? Plásticos, elastômeros, borrachas. Né? A medida de dureza é dada pela resistência que o material oferece à penetração de um penetrador padronizado, usando uma carga de compressão. Né? E eu vou fazer uma relação inversa aí à profundidade de penetração. Né? Então, quanto mais penetra, menos dura o material. Então, a gente pode calcular a dureza dessa maneira. Para polímeros, eu posso usar a dureza Shor A, para materiais mais moles, e Shor D para materiais mais duros. Em relação ao tipo de penetrador, o método Shor A usa um penetrador com base plana, e o método Shor D emprega penetrador com formato pontiagudo. Né? O tipo de penetrador apenas. Aí tá explicando, né, a escala. Shor A e Shor C podem ser usados, né? E Shor B e Shor D também são usados com os mesmos penetradores. Né? Como está mostrado aí, a força máxima aplicada. Né? O C e o D tem a força máxima aplicada maior do que o A e o B. Tá? Mas o A e o C são muito parecidos. E o B e o D são muito parecidos aí, como está mostrado nessa tabela aqui. Aí a aplicação, o formato, as dimensões de penetrador, enfim, tudo bem colocado. Vendo que o Shor D, a gente pode ver que ele é bem mais pontiagudo o penetrador, né? Pelo desenho mesmo já fica claro. O princípio do método é bem tranquilo. A escala varia de 0 a 100. Se o penetrador penetra completamente no material, a leitura é 0. É como se ele fosse muito mole, né? Dureza muito baixa. E se não acontecer penetração nenhuma, a dureza é 100. É como se ele fosse muito duro. Sendo que essas leituras não têm dimensões. Né? Essas medidas são calculadas sem dimensões. Né? Então você não precisa colocar a unidade lá. O resultado é mostrado logo no indicador no durômetro e está diretamente relacionado com a profundidade de penetração na ponta de medição.
né? Então é o que eu falei. Quanto mais penetra, menos duro o material. É uma relação de... eles são a profundidade de penetração e a dureza são inversamente proporcionais. Aqui eu tenho um vídeo mostrando aí. Eu não sei se vocês vão ouvir o vídeo aí, então vou até deixar no mudo, né? Vou explicando aqui eu mesmo, que eu tenho certeza que estão escutando, né? Vocês podem ver que o penetrador é bem portátil, né? Algo bem fácil de fazer, usado para borrachas, né? Lembrando sempre. É importante destacar que o método Shore não é o único método aplicável para polímeros, tá? Tem outros tipos de ensaios de dureza. Tem o, se não me engano, se chama IRHD, né? Que é específico para borrachas também, né? Enfim, tem outros tipos. Olha o ensaio do método Shore A, ele aplicou no polímero. Ops, desculpa aí, gente. Tirei na hora do ensaio. Ó, tem um penetradorzinho ali, ele só coloca em cima da estrutura. Vamos poder ver aí, ó. Algo bem fácil de fazer também, ó. Ó, colocou, calculou a dureza. Acabou, sabe? Basicamente é isso. Quanto mais penetra, mais menor a dureza do material, né? Então é bem fácil. Tem esse apoio que a gente pode utilizar para fazer o ensaio de maneira com menos influência do operador, né? E aí pode ser calculado. É bem tranquilo de fazer o ensaio de dureza Shore. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil aqui. Acho que não. Então é isso, gente. Esse foi o final da nossa aula de hoje sobre ensaios de dureza. Então eu falei de Rockwell, Vickers, Knupp e Shore. 4 ensaios de dureza hoje, né? Bastante informação. Mas acho que deu para passar bem aí tudo que eu precisava falar. Beleza? Aí na semana que vem vai ser aula mais tranquila, vai ser sobre ensaio de flexão, né? E depois a gente vai dando sequência aí à disciplina. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim, tirar as dúvidas, né? Eu peço desculpas por não ter conseguido dar aula síncrona para vocês, né? Por conta desse meu problema com a internet. Mas vai dar tudo certo, né? Só não deixem de assistir essa aula, né? Beleza? Valeu então, pessoal.